Boa noite. Quinta-feira é dia do quê? Quinta-feira é dia de podcast CREA Online e a gente não poderia, né? Só porque a gente está em véspera de Natal, não vamos fazer podcast? Vamos sim. E aí, pro podcast dessa semana, eu pensei num assunto muito especial. E por isso eu trouxe duas pessoas para falar desse assunto especial, que é novidade para a Casa dos Engenheiros no ano que vem e novidade também para nossa cidade e para a região. E aí, então, está aqui comigo o nosso diretor, Thiago Risse. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Eliana? Boa noite. Boa noite para você. É um prazer ter você aqui com a gente de novo. O Thiago sempre vem trazendo, né, ideias, vem cheio de tecnologia para a gente, né, Thiago? Porque é engenheiro eletricista, né? Exato. Bom, e a gente vai ter muito para falar hoje, né? Com certeza. Hoje a gente não vai nem piscar, porque a gente tem muito para contar para vocês. E tá aqui com a gente também uma pessoa que chegou aqui em Barretos e que tomou, assim, o coração da Casa dos Engenheiros, né, Alexandre? Foi entrando ali na Casa dos Engenheiros, já faz parte lá também com a gente, né? Sempre trazendo inovações, falando de tecnologia, falando de novidades, e a gente vai falar sobre isso hoje. Isso aí, sou grato aí pela disponibilidade, atenção de sempre, tá? Então, estamos conectados. É isso aí, estamos conectados, é isso que é importante. Puxa um pouquinho mais perto o microfone, aí. Bom, vamos fazer o seguinte, o Thiago. Thiago a gente já conhece, né, Thiago? Como eu falei. Segunda vez no podcast ainda, né? Segunda nada, terceira já. Da outra vez você entrou com o... presencialmente é a segunda. Então. Presencialmente é a segunda. Exato. Mas o Thiago tá sempre conectado com a gente, né? Porque eu sempre vejo que você tá aqui com a gente. Mas eu acho que hoje, né, como a gente já conversava antes, eu acho que hoje seria legal, antes da gente falar de tudo que vem por aí para o ano que vem, eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho de vocês dois. Porque quando a gente fala de inovações, vamos dizer assim, de lançamentos de novas propostas, as pessoas querem saber, mas quem que está falando isso? Concorda? Com certeza. Então vamos fazer uma apresentaçãozinha do Thiago, depois a gente faz do Alexandre. Começa aí, Thiago. Bom, eu sempre fui ligado à tecnologia desde criança, né? Desde muito pequeno mesmo. Desmontava os carrinhos? Exatamente. É isso que eu ia dizer. A brincadeira de Natal, de final de ano, não era apenas brincar com os carrinhos, mas também desmontar. E isso despertou, né? Sempre tive esse interesse. E aí, só que eu nasci na década de 80, naquela época quase não tinha acesso a computador, não tinha, o que a gente tinha era joguinhos eletrônicos e brinquedos eletrônicos, né? A gente desmontava e surgiu esse interesse, e na década de 90, começo da década de 90, eu tive o meu primeiro computador. E aí eu me interessei ainda mais pelo assunto, por tecnologia, programação. Naquela época estava longe de smartphone, né? Internet também não tinha, né? Internet naquela época era só nos grandes centros. Eu lembro do acesso à internet que para mim surgiu quando eu estava na faculdade, final da década de 90. Pois é, e aí a internet surgiu. Eu lembro que eu comecei a utilizar a internet mesmo em computador lá pelo ano de 1994, 95, por aí. Por aí. E aí as pessoas vão se lembrar, né? Teve a transição do Windows 3.11 para o 95, que o Windows 95 foi uma grande evolução por conta orientado a janelas, por isso se chama Windows. E aí começou a surgir... Eu lembro do DOS. Isso, eu peguei DOS também. Eu fiz curso de DOS. E aí, Eliana, na época, a mídia fazia toda uma propaganda de que isso seria o futuro, né? O futuro determinaria, a tecnologia determinaria o futuro, que nós tivemos revoluções industriais, revoluções culturais, e a tecnologia veio para ficar, veio para facilitar a nossa vida em muitos aspectos, né? E eu fui me interessando por isso eu fiz engenharia elétrica com ênfase em computação, né? E aí depois, por destino da vida, aí eu comecei a trabalhar também com projetos de energia, de usinas de energia, e coordenação e gestão de projetos de elétrica. A elétrica é muito ampla, né? Energia a elétrica solar.
energia, bioenergia, energia solar, projetos de automação, projetos de elétrica, envolvendo instrumentação. A gente vai falar do microbit mais adiante. O microbit tem sensores. Numa indústria, a instrumentação é que traz o sensoriamento para a automação industrial, né? Então eu fiz essa graduação, né? Foi a minha graduação. E aí depois fiz pós-graduação, MBA em gestão de projetos, outros cursos, mas tecnologia mesmo é o tema de hoje, né? Então, resumindo, acho que é isso. Você desmontava os seus carrinhos, eu remontava, eu desmontava e tentava arrumar, né? Às vezes era fazer sucesso. Os carrinhos do meu irmão, eu acho que isso é mal de engenheiro eletricista, né? A gente ficava desmontando os brinquedos, querendo montar de novo e por fim acabou na faculdade aí, fazendo engenharia elétrica. Vamos conhecer um pouquinho do Alexandre? Vamos lá. Conta aí pra gente. Bom, eu casado, 3 filhos. Eu perguntei, tem filho? Tem 3 filhos, né? Só 3. E eu lembro que... eu nasci em abril de 76. Então, em abril de 76 é quando foi lançado o primeiro computador. Ele já faz até referência a... Então, eu me sinto imigrante e nativo ao mesmo tempo. Então, quem nasceu depois de 76 pode se considerar nativo já no mundo da tecnologia pelo lançamento do primeiro computador, né? De componentes para comprar. O que você tinha que comprar para montar o choquinho. Tava ali. Aí faz assim, faz assado. E eu montei o aparelhinho, né? Eu lembro que foi engraçado na época. E levei para a escola. Pronto. E aí foi uma diversão naquele momento. A gente Depois da suspensão. Então, e eu comecei a desenvolver os melhores brinquedos. Meus brinquedos, eu lembro do carrinho de controle remoto que meu pai suou para comprar. Eu queria saber por que eu apertava e andava. Esse eu quebrei, tá? Esse foi um dos que eu quebrei. E também meu primeiro computador que eu ganhei da minha irmã. Minha irmã fazia análise de sistemas, ela comprou o computador. Até hoje eu não sei onde está o primeiro computador, tá? Porque eu desmontei tantas vezes. Faz parte do aprendizado, né? Faz parte do aprendizado. E aí o que aconteceu nesse período de infância é que eu tive um contato muito expressivo com eletrônica. Depois eu fui instalar som alarme em carro. Então meu desejo era sempre abrir o carro sem tocar o alarme. A gente instalava o alarme e o desafio era esse, tá? Então eu conseguia, ainda bem que eu falo, até minha família, né? Ainda bem que ele é do bem. Mas a gente abria qualquer carro sem disparar o alarme e os alarmes que a gente instalava. Tá vendo? Agora a gente sabe que é possível. É possível. Tá? Naquela época era a Trava Carneiro, fazendo propaganda aqui, mas era um dos mais seguros ainda. Mas foi uma fase de aprendizado, eu comecei a trabalhar com eletrônica, então consertava rádio, TV, e aí eu comecei minha vida nesse sentido. Tá? Meu pai era mecânico, então também a questão de montar e desmontar, eu fui herdando essa qualidade dele. E quando eu comecei a dar aula de DOS na época, tá? Aula de informática, porque como eu ganhei o primeiro computador, então eu comecei a estudar e como era novo para todo mundo, o pouco que eu sabia era muito para alguns. Né? Aí o que aconteceu? Né? Da época do DOS, do Windows 3.11, eu tive a oportunidade também de conhecer bem de perto o lançamento do Windows 95 e eu comecei a estudar sistemas operacionais na época e aí eu tive contato com a Apple. Então, como eu conhecia os sistemas operacionais, eu fui conhecer o sistema da Apple, eu vi uma grande diferença e fui trabalhar na Apple. Mas onde isso? Isso em Campinas. Que bacana, a Apple legal. teve uma fábrica, que na época era uma linha de montagem chamada Group Technology, e eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que ficou importante para minha vida também, e aí ele permitiu que eu andasse na fábrica, então eu trabalhei assim... Não fisicamente na fábrica, mas eu conhecia o presidente, então eu ia lá e conversava e via. E tinha uma oportunidade diferente, né? Que às vezes no dia a dia do trabalho a gente não consegue ter. Exatamente. Né? E aí quando nos dias que eu estava lá na fábrica, eu conversei com o presidente na época. Falei, olha, eu quero ser autorizado em Campinas, não tem ninguém, e ele me autorizou. Isso eu tinha 18 para 19 anos, tá? Nossa, era uma criança. Então foi bem precoce. Depois eu fui e eu fiquei responsável pelo mercado educacional. Tinham 6 no Brasil, eu era um deles. Então vender tecnologia para educação, vamos dizer assim, no meu trabalho nasceu com a Apple. E a maçã mordida, ela é uma chave para entrar nos lugares com facilidade. Então eu fui usando essa chave. E depois, nesse período de
Apple, né? Eu acabei fechando depois e fui trabalhar com pesquisa na Unicamp e nós fomos fazer um projeto de desenvolver uma distribuição Linux. Então, como eu tinha um conhecimento de sistemas operacionais, desde DOS, Windows, Mac, Unix, Linux, até chegar e falar, vamos criar o nosso sistema operacional. Então, a gente chegou a projetar um sistema operacional que é o intérprete entre usuário e máquina. Quanto melhor esse intérprete, melhor a comunicação entre os dois. Né? São linguagens diferentes, precisam se conectar. E aí, depois de todo esse percurso, meu dinheiro acabou, né? Porque na época que vamos dizer assim, eu estava numa fase boa. Demorou para acabar esse dinheiro, né? Eu fui vivendo assim, de capital acumulado, até conheci minha esposa na época, que era a gente começou a desenvolver um projeto educacional. E aí a gente comecei praticamente a construir minha vida de novo. Né? Então, quando surgiu a internet das coisas, que foi mais ou menos em 2016... Você já estava conectado nisso. Eu senti que era uma nova oportunidade. Né? Então, porque quando você pega algo novo, algo que está em expansão, é novo para todo mundo. Então, a maturidade está em quem realmente sai na frente, sai executando, para ter experiência, que é uma somatória de ação e tempo. Então, leva tempo para ter experiência. Entendi. E aí veio a internet das coisas em 2016, eu falei, agora eu vou surfar nessa onda de novo, buscando ter uma coisa que eu não tive no passado, que foi dar valor na facilidade. Então, o que eu aprendi nesse percurso? Que nem tudo precisa ser difícil, mas quando veio uma facilidade, a gente precisa ter maturidade para dar valor nela. Sim. Então, veio em 2016 a internet das coisas, eu fiz um evento que eu chamei de IoT Experience, baseado num show de Jimi Hendrix, tá? Que ele falava que não fazia show, ele era um Jimi Hendrix Experience. Era uma experiência. Depois veio a Ford também, não é um test drive, é Ford Experience. Então eu fiquei com essa... Muita gente adotou, né, essa... Experience. E aí eu lancei um evento que eu chamei de IoT Experience em 2017. Teve a segunda edição em 2017 também. E nessa segunda edição veio um Maximiliano Martinhão, que era secretário do CEPIM na época do governo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele veio abrir o evento. E ele falou para mim, né, falou, olha, faz o próximo evento lá no CPQD que nós vamos anunciar o Plano Nacional de Internet das Coisas. Olha que legal. E aí isso aconteceu. Então eu cheguei no CPQD e falei, olha, o Max falou para eu vir aqui, então eu fui usando, né, das palavras para entrar. E foi lançado, é considerado até hoje como o principal evento já realizado de internet das coisas no Brasil. E nesse evento, que foi em outubro de 2017, eu também anunciei o desenvolvimento de um livro. Né? Porque todo assunto novo, ele precisa ter uma ordenação nas palavras, no conteúdo, para que essa informação possa gerar algum conhecimento. E o livro foi lançado em 2019, num evento chamado FutureCon em São Paulo. Né, que foi na abertura da feira, foi até mais do que eu imaginei na época. Até eu fiquei surpreendido com o lançamento, porque o livro ele foi costurando amizades também. Então participaram do livro 51 pessoas. Nossa, que bacana. Pessoas do governo, pessoas do Ministério de Ciência e Tecnologia, o Guilherme Correia também, que eu falei para ele participar, mas ele falou que estava de férias no Rio de Janeiro na praia e falou que não ia poder. Ele falou, acho que não ia ter conexão, né? Mas é uma pessoa que ela faz parte da minha vida hoje, então sempre que ele pode, a gente pode também, ele vira uma pessoa estratégica. Ele foi uma das pessoas que auxiliou no desenvolvimento do plano. Então o Plano Nacional de Internet das Coisas, ele trouxe as diretrizes do Brasil na implementação de IoT. Então eu posso dizer também que eu sou nativo nesse sentido por ter auxiliado nessa realização do evento. Participou nisso tudo. Em 2017. Depois, em 2018, a gente fez outras edições, tá? Acho que está na 8ª ou 9ª edição do IoT Experience. Aí eu falei, eu não quero ser considerado um organizador de eventos, eu quero ter a internet das coisas na prática, na minha, vamos dizer assim, minha jornada foi tecnológica. Então, o que eu fiz? Eu, dentro das oportunidades que se surgiram, teve a possibilidade de montar um conservador de vacina com IoT, baseado no plano de internet das coisas, que é considerado até hoje o primeiro projeto efetivo de IoT no Brasil, na área da saúde, que é onde tem vamos dizer assim, um ganho maior por estar beneficiando a população, de certa forma. Né? Quando você desenvolve tecnologia para a saúde, existe um fator que ele assim, dentro até da espiritualidade, falar, estou fazendo algo para beneficiar alguém, usando da engenharia para isso. E aí, por isso que eu estou em Barretos, porque dentro dos projetos... Eu ia perguntar, mas como que você veio parar aqui? Cheguei em Barretos, sou de Campinas, né? Nasci lá. Mas aí o que aconteceu, né? Outra coisa que eu aprendi na vida também é que
eu procuro agora, só é interessante para mim quem é interessado. Então o nível de interesse do outro acaba nivelando o meu também. Sim. Isso profissionalmente falando, né? Mas aí o que eu fiz? Eu separei 10 empresas para fazer uma parceria na área de construção de um conservador de vacina, porque uma das barreiras de entrada de ter produtos médicos é a Anvisa. Uhum. E a Anvisa, ela não regulamenta o produto só em si. Você precisa ter uma fábrica regulamentada pela Anvisa. Sim. Então, olha, para desenvolver qualquer produto médico tem que ter uma fábrica antes. Sim. Então, o que eu fiz? Eu separei 10 empresas, isso na época de pandemia, tá? E fui conversar com as 10. Né? E nesse sentido de falar, olha, eu preciso escolher e ser escolhido. E fui sincero com todas elas. Olha, estou negociando com todos vocês e eu quero escolher um e ser escolhido por um também. E a empresa que deu mais atenção, e aí ao longo do tempo eu percebi que tinha mais maturidade de saber o que é inovação, que é trazer uma nova ação para dentro e não pode ter julgamento. Uhum. Então esse é o desafio cultural das empresas. Porque o novo em si, às vezes, se eu não estou enxergando, às vezes está sujeito a julgar. Aí começa a surgir as reclamações, mas por quê? Se estava funcionando bem novo, até agora, não dá atenção. Exato. É aí que qual a empresa que a gente encontrou aqui em Barretos? A Gnatos. Então a Gnatos, o Alexandre Queiroz, o Cristiano Queiroz, acabaram virando pessoas da minha família também. Então são pessoas que eu considero irmãos, depois de tudo que a gente desenvolveu. E aí eles colocaram tudo que a gente precisou para realizar. Não só recurso financeiro, mas também competência de engenharia. Então, e aí dentro da vinda para Barretos, todo o repertório de projetos, de coisas que eu vinha desenvolvendo ao longo desse tempo e os outros projetos, tá, que também estão andando aqui na cidade, eu acabei trazendo junto na minha mala, veio na minha mudança, né, que já tem aí quase 5 meses. Então eu me sinto já um barretense, tá? Assim, das coisas que eu venho fazendo, e eu cheguei sem restrição, fazendo as coisas realmente de peito aberto, sem a necessidade e preocupação de um ganho imediatista. E a Casa dos Engenheiros é um desses lugares que acolheu essas ideias. Né? E foi por isso tudo que eu pedi para você falar um pouquinho de você, né? O Thiago falar um pouquinho dele, porque é o que você falou, quando a gente vem com ideias novas, às vezes as pessoas não querem nem ouvir, né, Thiago? E vocês têm ideias novas para implementar, inclusive, na Casa dos Engenheiros, né? Talvez seja do ser humano, né? Essa apatia, vamos ficar do jeito que tá para ver como é que fica. Em time, né? Que tá ganhando não se mexe. Que tá ganhando não se mexe. Daqui a pouco em time que tá se empatando também não tá mexendo. Foi assim que a gente perdeu o copo. Exatamente. E aí a gente... É do ser humano essa procrastinação, vamos deixar do jeito que tá, não vamos olhar para o novo. Só que tem algumas pessoas que não são assim, né? E isso eu acredito que seja salutar para o desenvolvimento tecnológico, como o Alexandre disse, ele fez desenvolveu um projeto extremamente que trouxe benefícios para a população da saúde, que é o projeto de vacinas, né, de conservadores de vacinas, e isso é fantástico. Então, como dizer não para isso? Né? Como dizer não para a inovação, para a tecnologia? Eu lembro há poucos anos atrás, eu olhei para uma pessoa e falei, olha, você está precisando de um celular que acessa a internet, porque ele estava com um Nokiazinho lá que só fazia ligação, né? E ele precisava, por N motivos, por trabalho, para se informar. Aí a pessoa falou, nossa, mas eu não sei conectar na internet. Eu falei, fica tranquilo que o celular hoje em dia você está conectado na internet sem perceber, né? Então, você vai falar para essa pessoa hoje que, olha, abandona o smartphone, volta no celular convencional, sem aplicativo, sem acesso à internet, sem WhatsApp, ele vai falar, você está louco. Não consigo viver sem mais. Não consegue viver sem. Então a tecnologia vai entrando na vida da gente. Vai abraçando, envolvendo a gente. Não tem como. Há alguns anos atrás se falava em tecnologia 4G. Né? Aí as pessoas, meu Deus do céu, o que é isso? É uma revolução. Hoje todo mundo tem um celular 4G, hoje as redes 4G
estão presentes, a gente está assistindo o podcast pelo 4G. E daqui a pouco a gente vai ter 5G no Brasil inteiro. A gente vai ter o 5G e isso vai trazer inovações, vai proporcionar novas possibilidades de novos projetos, né? Alguns projetos que hoje eles são inviáveis tecnicamente, eles vão poder acontecer, né? Graças à tecnologia nova que está vindo. Exatamente. Bom, vamos entrar no assunto aí, né? Porque o nosso tema hoje diz respeito à engenharia voltada aí para os novinhos, né? Para a molecada. Exato. E eu gostaria que vocês falassem que projeto é esse, o que vocês estão levando para a Casa dos Engenheiros, quem se destina, quem pode participar, o que é isso, né? Quem fala para mim, quem começa, quem vai introduzir esse assunto? Eu introduzo rapidamente e aí quem pode dar mais Alexandre. O Alexandre, a gente conheceu o Alexandre através dos relacionamentos aí com as comunidades de startups, né? Ele veio para Barretos, através também do Comitê Municipal de Ciência, Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que fazemos parte eu, a Cristiana Vilarinho e o Manuel. Então, através desses contatos, a gente ficou sabendo da vinda do Alexandre para Barretos, né? E aí, num evento da comunidade de startups, a gente conversou e surgiu essa ideia de trazer uma escola, né? A gente chamou de projeto Pequenos Grandes Engenheiros, né, Alexandre? Trazer essa escola para a Casa dos Engenheiros também. E ele vai poder falar melhor do que se trata. Aliás, esse é o caminho, né? A gente falava antes, esse é o caminho. Depois que a gente foi envolvido, abraçado pela tecnologia, não tem volta. Então, quanto mais cedo a gente aprende a tecnologia, melhor para a gente. E eu acho que esse é um dos, né, uma dos objetivos, né, dessa escola para os pequenos engenheiros. Seria isso? Exato. A palavra educação, né, tem a ver com educar uma ação. E também eu estudei com profundidade a palavra tecnologia e eu encontrei a palavra tecnologia, que tem um significado de ferramentas para ganhar tempo. O valor está no tempo que a gente ganha e no que a gente faz com ele. Então, o que eu procuro, depois que eu aprendi isso, né, sempre falar, olha, a gente está usando aqui tecnologia para estar em diversos lugares do mundo, levando informação para as pessoas e que é um conteúdo que possa beneficiá-los, né? Então eu vejo que esse é o real valor da tecnologia e os cuidados que a gente precisa fazer para não usar a tecnologia só para entretenimento, que aí já entra no passatempo, né? Que aí tem uns contextos aí que envolvem essa fineza do bom uso da tecnologia nos nossos lares, principalmente para crianças. Então, o que aconteceu? A história da microbit, né, que é a placa que a gente usa aí como matéria-prima para criar oportunidades para as crianças poderem estimular sua criatividade, nasceu na BBC em Londres. Então, o que fizeram em Londres? Eles fizeram uma pesquisa por que a Inglaterra perdeu para os Estados Unidos a liderança no desenvolvimento tecnológico. Então, essa foi a pesquisa. E a resposta da pesquisa é que eles deixaram de investir na base. Faz sentido, né? Faz sentido. Muito. Reconheceram isso. E aí, depois desse reconhecimento, o que eles falaram? Então, vamos voltar a fazer o que a gente não fez no passado. Vamos investir na base. Sim. E vamos atualizar agora as formas de educar. Então, eles fizeram uma parceria com a Microsoft, mais algumas empresas, e envolveu também a BBC em Londres, está a rádio lá, e começaram a distribuir uma placa para a comunidade de Londres. Que legal. Sem custo. Lá é como se fosse buscar remédio, né? Então, lá eles Quem tem interesse, vai lá e busca. Puxa vida. E aí, o que começou a acontecer? Virou um projeto global. Então, olha, as ferramentas que são usadas na Europa são as mesmas que são usadas aqui na América, que são as mesmas usadas na África. O que muda é a qualidade da criança e o desafio que ela está procurando usar a placa para resolver. O interesse também. O interesse. Então, aí o que aconteceu? O José Escudiero, que é o responsável pela microbit no Brasil, inclusive no livro
a gente deu um espaço que é o maior de todos do livro, foi a respeito de educação. E eu falei para ele assim, olha, você está no livro, a gente vai divulgar e quando eu tiver a oportunidade de montar a escola Microbit, a gente vai fazer isso. Então, estava dentro da nossa palavra já, junto com ele. Tá? Com o apoio dele. Com o apoio dele, ele é o responsável. Então, é um apoio que, vamos dizer assim, ele é necessário. Sim. Então, a gente tem vamos dizer assim, uma série de pessoas que estão trazendo uma força de realização, procurando ter um lugar que fosse plantada essa oportunidade com qualidade. Então, eu vejo que a gente colocou até o nome pequeno, grande, porque pode ser para crianças no sentido de pequeno, mas grande no sentido de oportunidade. Sim. E engenharia em si, que eu digo, um amigo diz que é a ciência mais alta que existe, eu também acredito, né? É um local assim que eu vejo que pode prosperar com qualidade esse projeto no Brasil inteiro, não só do apoio da Casa dos Engenheiros, mas também a conexão com o CREA. Que aí você fala assim, olha, é um projeto... Que é apoiador, né, de atitudes como essa, de iniciativas como essa. Exatamente. E aí o que eu vejo? Um projeto desse, ele acaba pescando o coração. Porque lidar com criança é interessante. Quando eu fiz um projeto na faculdade, eu tinha uma sala, minha primeira empresa, né, na startup foi dentro da faculdade. E tocava o sinal e aquele monte de criança correndo e eu conversando com empresários, era meio que aquele desenho do Ratatouille, sabe? A pessoa volta lá para a infância. Né? Então, vamos voltar lá para a infância. Uma sensação boa, diferente, né? Exatamente. Então, os engenheiros que eu vim conversando ao longo do tempo, eles olharam esse projeto e falaram, puxa, eu quero investir, eu quero participar, eu quero de alguma... Até o Marcos Pontes, tá? Assim, olha, a gente tem a oportunidade, assim que tiver pronto o projeto, de agora como senador, ele vir inaugurar para nós. Né? Então, é vamos dizer assim, um projeto que ele é cativante por si. Né? E o que eu entendo que a gente trouxe aqui para Barreto, junto com a Casa dos Engenheiros, o Thiago, todos nós, esse movimento que está sendo feito, está trazendo a força de realização necessária para que o sonho vire realidade. Porque já não é mais nosso. Assim, esse projeto Pequeno Grande Engenheiro já não é mais do Alexandre. Ele já não é pequeno, agora ele já é grande. E já começou a circular, as pessoas já começaram a se comprometer. E pessoas falaram assim, a gente conseguiu, junto com o apoio da Adélia Bueno, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, falou assim, olha, vamos nos aproximar então das empresas para a questão de apoio com repasse fiscal, alguma coisa que possa apoiar o projeto educacional, para ser um projeto sustentável ao longo do tempo. Então a gente está plantando uma oportunidade, a gente tem a Casa dos Engenheiros como assim, um ambiente ideal para prosperar essa oportunidade. Sim. E a nossa função, e meu desejo também para 2003, eu vou dedicar o tempo que eu puder e que for necessário, para que a gente consiga também capacitar professores para ensinar os alunos nesse novo movimento. Né? Porque eu vejo assim, a dificuldade que a gente pode transformar em facilidade de um professor ensinar usando a tecnologia. Na verdade, isso daí passa a ser, inclusive, até atualização do professor, né? Exatamente. É um novo aprendizado para o professor, porque a gente precisa de atualização sempre. E nessa área também. Então, para o professor é uma atualização. Precisa, né? Inclusive, não é só nem a atualização da educação, mas hoje a expectativa de um aluno não é mais o primeiro emprego, é a primeira empresa. Assim como é nos Estados Unidos. Você fala assim, olha, agora eu quero ser dono de uma startup. Inclusive, eu fui outro dia dar uma palestra aqui no ETEC, e aí, no final da palestra, vieram 2 crianças, me chamaram de tio, né? Por tio. Mas assim, eu senti que ele se aproximaram e falou, tio, eu tenho uma ideia, que eu sei que as pessoas querem vasos em casa, querem não sei o quê, mas ninguém quer cuidar direito dos vasos. É verdade. Eu vou criar uma tecnologia. Eu falei, nossa, eu tinha lá um sensor comigo, eu falei, presente pra você. Porque quando alguém quer aprender, nos dias de hoje, para quem sabe, é um dever ensinar. Exatamente. Porque o que eu entendo é que esse querer, cada vez que a gente pode encontrar a forma de despertar um querer maior nas crianças. Sim. E a Microbit, ela traz todo um contexto que foi estudado para despertar esse querer no bom uso da tecnologia. É um despertar. Tá aqui a ferramenta, agora vamos criar algo novo. Então, assim, cria o que você quiser. Não tem, o limite, na verdade, não é nem a imaginação, mas é onde a criança, qual que é o desejo de ela querer aprender. E pelo que eu estou sentindo, então, essa escola ela não tem um limite também de idade, né? Porque, como você falou, ela poderia ser um meio de atualização, capacitação do próprio professor.
Então, é lógico, ela é voltada para a criança, mas ela não tem um limite, né? Quem tiver interesse pode estar presente. É porque o que acontece, né? O que a Microbit fez tecnicamente foi criar uma forma fácil de criar uma lógica de programação. Eu lembro, na minha época que eu fiz o primeiro semestre de engenharia, que quando veio o livro Cálculo 1, que eu peguei aquele negócio na mão, Assusta. aquilo ali é um fator de, vamos dizer assim, De desistência? Não é nem o custo da mensalidade, mas o Cálculo 1 tem uma desistência grande. Eu acho que o cara sabe se ele vai ser engenheiro ou não quando ele pega o livro Cálculo 1 e fala, eu fui monitora de cálculo. Então, Nerd. Nerd. Então, o que acontece? Na questão de criar facilidades e não criar inibidores de entrada, o projeto Microbit ele facilita ter lógica de programação. Então, você fala assim, olha, a gente vai fazer um projeto para contar passo. Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que andar, eu tenho que ter isso. Então, você fala, tem que ter isso aqui para você poder fazer. Se não tem, é sim ou não. É o binário. Então, nesse sentido, eles criaram uma ferramenta que facilita a lógica de programação, um aprendizado facilitado para começar a saber o que é ser engenheiro. É saber fazer conta. É saber que você tem que ter um jogo de xadrez ali, que você tem que saber os movimentos. Né? Isso é engenheiro. Com certeza. E vamos pensar numa coisa? Eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu queria saber se com vocês acontecia o que acontecia comigo. Quando eu estava na escola, independente de qual série era, se era faculdade, se era colegial ou não, eu gostava muito das aulas práticas, das aulas de laboratório. Vocês também? Entendeu? Então, tira daquela rotina que às vezes muita gente acha chata, né? De ficar só simplesmente teoria. com a teoria, sentado na cadeira, escrevendo, copiando lousa. Mas a gente aprende muito mais com a prática, né? Não tenha dúvida. Colocar a mão na massa, construir, montar as placas, programar, ligar os fios, ver por que funcionou, por que não funcionou. Sim. E a hora que você desenvolve o projeto, coloca para funcionar, vê rodando, aquilo é uma criação sua. É como você que é mãe, é um filho, né? Então, na minha época de faculdade, a gente desenvolvia carrinhos robotizados que andavam conforme foram programados. E ver aquilo funcionando era muito gratificante. Nossa, a hora que você vê que realmente deu certo, você fala, poxa, eu não errei nada ali, tá tudo certinho, é maravilhoso. E as crianças hoje em dia, eles são mais ativos ainda do que antigamente. Eles precisam desse incentivo, desse algo a mais. Sim. Né? E é uma forma também de trabalho colaborativo, aprender a trabalhar em equipe. Porque muitas vezes os projetos são grandes, uma pessoa tem que não dar conta do projeto todo, tem que delegar tarefas, né? Você pegar projetos em que 2, 3 trabalham em equipe, cada um faz uma parte, se alguém não fizer a parte dele, o projeto como um todo não dá certo, não funciona. Ele já aprende desde criança a trabalhar em equipe de forma colaborativa, e isso é fantástico. Né? Isso traz um ganho enorme para o desenvolvimento intelectual e humano da criança. Concorda? Concordo. E também, contribuindo com o que você falou também, o que eu percebo é que cada vez mais o aluno quer trazer a teoria de casa, porque a gente está vivendo num momento em que tem mais informação disponível em qualquer outro momento da nossa história, informação. Então, estuda em casa e vem praticar na escola. Só que esse movimento ainda no Brasil, ele está gatinhando porque as faculdades não se prepararam, as escolas não se prepararam para isso. A grande maioria. Então, o que eu vejo é que tem uma necessidade de uma mudança cultural e educacional no Brasil, né, como um todo, e esses projetos acabam sendo projetos embrionários, falar, puxa, deu certo aquilo ali, e vamos usar como modelo, e é um modelo digno de ser copiado. Assim, acho que a gente não tem a mínima pretensão de falar assim, pode mudar o nome, mas copia a ideia, porque a ideia é boa e ela vai beneficiar as pessoas. E aqui em Barretos, além da Casa dos Engenheiros, a gente também está plantando um projeto que é similar, que tem, vamos dizer assim, os mesmos recursos no Liceu. No Liceu também, porque o Pacheco, engenheiro... Foi meu professor. É uma pessoa que tem um carinho grande, meus filhos estudam lá, então aproveitando... Já Feliz Natal, Pacheco, próximo ano novo para todos nós. Foi o único professor que eu peguei exame, gente. O único.
O único. Então, Barretos tem aí um fator, vamos dizer assim, de inovatividade nesse momento, tá? Não só por causa de IoT, mas que envolveu cidades inteligentes, porque o plano, ele envolve saúde, cidade inteligente, o Plano Nacional de Internet das Coisas. São 4 pilares: saúde, agronegócio, cidade e logística. Então, no meu entendimento, Barretos atende 3 desses pilares com qualidade. Saúde, por conta da vocação do próprio município, do Hospital de Amor. Agronegócio, a Minerva e outros, vamos dizer assim, a região muito forte aqui, JBS. E cidade inteligente, a inteligência está no poder público em começar a dar atenção para o assunto. Começa aí para mim a inteligência quando fala de cidade. Um ponto de partida. Fala, dei atenção. Como que eu dei atenção? Então, já começaram a trazer o assunto, a prefeita vem trazendo esse assunto, a Adélia, ela vem trazendo uma atenção especial para tudo que a gente está levando para ela. Hoje também, além do Tiago, né, eu fui convidado para ser membro do Conselho da Ciência e Tecnologia da cidade. Que legal, parabéns. Então, assim, eu estou vamos dizer assim, num ambiente em que as coisas estão circulando e eu estou podendo contribuir da forma que eu posso. Mas esse projeto em si, eu vejo ele como um projeto, assim, um epicentro aqui na cidade de Barretos acontecendo. E a própria cidade, todos nós, precisamos dar valor a isso. Com certeza. Porque quando eu falo de Barretos, que eu estou em Barretos, o pessoal ainda fala de rodeio para mim. Eu falei assim, aqui nem a cidade não pode ficar rodeando mais. Tem que colocar esses projetos na vitrine, são projetos realmente dignos de ser copiados e que assim, é uma grande oportunidade para a cidade. E por que a gente não pode ser o pioneiro? Né? Por que a gente não pode ser aquele que começou com tudo que passou a ser copiado? Não é? A ideia existe, a união de forças existe, a Casa dos Engenheiros abriu as portas, e por que não pode começar tudo aqui? Não é? Exato, e já está começando, né, Tiago? E se você pesquisar, a Casa dos Engenheiros de Barretos é uma das instituições, proporcionalmente número de população, tamanho de cidade, principalmente, é uma das mais atuantes, das associações de engenheiros mais atuantes do estado, né? Então a gente tem a nossa diretoria, tem engenheiros atuantes, tem o CREA que nos suporta e tem pessoas de fora que estão vindo para cá, como o Alexandre. A gente tem contatos com a comunidade de startups do Bruto Valley. Aliás, estão fazendo um evento agora. Não estou lá porque só pelo fato de estar aqui, mas terminando aqui eu vou para lá. E semana passada fizeram um evento fantástico, o Alexandre esteve presente. Foi no IRCAD? No IRCAD, através do Arena, que é o hub de tecnologia e inovação deles para a área da saúde. Então foi um evento fantástico, inovador, disruptivo, trouxe empresários internacionais, inclusive, para Barretos, né? Então eles fazem isso bastante voltado para a área da saúde. Por que nós não podemos fazer para educação, para agronegócio, para tecnologia, para tecnologia industrial, inclusive? E podemos olhar para isso, podemos conectar pessoas, empresas, investidores, né? A ideia é essa. E seria interessante, Alexandre, vamos falar rapidamente o que, para quem ainda não está familiarizado com o termo, falar sobre o que é IoT? Então, a IoT é uma nomenclatura que surgiu, não sei bem a data, mas foi num evento da P&G, em que foi falado a primeira vez, internet das coisas. Então, a gente conhece muito da internet, ainda pouco das coisas. Mas quando a gente fala em conectar coisas, realmente é bem abrangente, tá? Então, vou dar alguns exemplos de coisas que eu já conectei. Aqui em Barretos, eu tive a oportunidade de colocar um sensor de acelerômetro, giroscópio, num cavalo de rodeio. Então, eu consegui medir o salto, o giro, o torque. Eu falei, puxa, é possível, então... Quando eu fui assistir o rodeio a primeira vez aqui, eu falei, então, as 3 notas que são dadas, que são subjetivas, a gente pode criar uma inteligência artificial através dessa coleta de dados. Começou aí, conectamos o cavalo aqui em Barretos. Tá? Olha a audácia dele. É outro projeto que dá um podcast isso também. Né? E eu tive a oportunidade de na fazenda do Henrique Prata, né? A gente mediu lá um pequeno rodeio que teve lá, fazer essa medição. Mas a probabilidade de a gente poder fazer isso também no rodeio,
Porque aí começa a trazer tecnologia para o rodeio, mostrando tecnologia no agronegócio. Sim. Porque se eu estou medindo o torque e tudo mais, eu posso medir a saúde do animal também. Uhum. Então, podemos medir isso. Podemos medir, por exemplo, no nosso caso, né, conservadores de vacina. Então a gente monitora a temperatura e umidade de conservadores de vacina, bolsas de sangue, órgãos e hemoderivados, sem intervenção humana. Né? Então, conectamos o quê? Conectamos o conservador. Então, o que é a internet das coisas hoje? É você conectar dispositivos que vão conversar com dispositivos, que vão conversar com pessoas, pessoas com dispositivos. Né? Então, um exemplo, chego em casa, meu ar-condicionado está desligado ou está ligado, dependendo se não tiver ninguém em casa, ele desliga e me dá uma eficiência energética. Ele conversa com o meu sensor de presença e conversa com o ar-condicionado. Não tem ninguém, desliga. Eu não preciso perguntar para ele. Seria automação? Chega a ser uma automação, só que ela é escalável. É como você tivesse vários sensores no mundo inteiro conversando. Então, ela é escalável. Então, a automação em si, ela não chega nesse nível de escalabilidade como a internet das coisas promete. Entendi. E também tem uma coisa assim, o sensor ele custa barato. Né? Então, o valor maior da internet das coisas é no dado coletado, na confiança desse dado que você pode dar e em alto volume, que é o petróleo do futuro. É informação confiável em alta escala. Essa é a promessa da internet das coisas. Então, outro exemplo, que esse foi um pouco bizarro, mas isso aconteceu comigo, tá? Bizarro no sentido assim da proposta que me vieram me fazer para atender uma demanda. Eu conheci um arquiteto especialista em construção de cemitérios. Nossa! E aí ele falou, Alexandre, eu estou precisando usar a internet das coisas para monitorar decomposição de cadáver. Nossa. Meu Deus do céu. Para ver o índice de churrasco. Eu achei que tava bom, mas o negócio piorou demais. Aí ele falou assim para mim, e se você quiser fazer uma POC? Eu falei, cara, essa aí não dá. Prova de conceito de cemitério não dá. Mas para você ter uma ideia, né, do que a internet das coisas é possível fazer com ela. Então chegou assim de uma maneira que é considerada, e eu acredito nisso também, tá? Que é a quarta revolução industrial. É considerada a terceira onda da internet. Então não é mais celular e gente, agora é dispositivo com dispositivo. Então eu vou dar aqui, por exemplo, em Barretos, quando se fala de cidade inteligente. Então eu posso colocar, por exemplo, num semáforo, um sensor que eu monitoro o tráfego. E eu posso falar, olha, aqui não tem tanto carro, então consegue aí para mim gerenciar um fluxo para que as pessoas consigam ter mais vazão. Seria tão bom, logística. Né? Porque às vezes aqui, aliás, aqui tem muito disso, né? Abre esse, fecha aquele, aí, né? Você vai parando. Eu acho que tem 2 ruas que tem a onda verde aqui, né? O resto é tudo, né? E tá desregulado, então, né? vamos utilizar esse exemplo para dar um panorama prático para as pessoas entenderem bem. Você perguntou agora há pouco, internet das coisas, o que tem a ver com automação? Então vamos fazer o seguinte, da forma como é hoje, semáforo simples, um é temporizado, enquanto um está verde e o outro está vermelho, né? Isso é programado por um timer, simplesmente um reloginho lá contando quando um acende e o outro apaga. Isso não tem automação nenhuma. Isso não é automatizado, não tem internet, muito menos internet das coisas. A gente pode automatizar. Que forma a gente pode automatizar? A gente pode colocar um sensor lá que a hora que não estiver passando o carro, por exemplo... Ele abre para o que está vindo. Ele toma a decisão de abrir o lado porque o outro não está passando o carro. Isso seria automação. Onde entra a internet das coisas? A internet das coisas está mais acima. O carro tem um sensor, tem uma internet, tem um equipamento no carro, o carro está conectado à internet, e o outro carro e todos os carros, e de forma que o trânsito vai se intensificando ou não, isso é através da internet, manda essa informação do trânsito dos carros para os equipamentos de semáforos, e eles decidem as melhores formas de abrir e fechar dinamicamente, independente daquele reloginho que poderia estar rodando ali. Então já é outro nível. Então a automação em si, muitas vezes você automatiza algo independente de internet. Né? Antigamente, antes do conceito de IoT,
existia o conceito de M2M, que vem do inglês M2M, que é Machine to Machine, que é quando dois equipamentos eletrônicos eles se conectam pela internet para eles se comunicarem entre si e eles trocam informações. À medida que a tecnologia foi aumentando, vem tecnologias de programação mais avançada, de inteligência artificial, surge então o conceito de internet das coisas, porque você não é só apenas dois equipamentos trocando informação pela internet, é tomando decisões, trazendo essas informações para a tomada de decisão e para servir o ser humano. E tem também vamos dizer assim, são 3 camadas básicas, tá? Você tem a camada de baixo, que são os sensores, que podem ter vários tipos de sensores. A segunda camada é a camada de levar esse dado para cima, que tem a ver com infraestrutura de conexão. Então estão surgindo novas formas de conectar dispositivos, que não é só o 3G, 4G. Porque o dispositivo não precisa assistir YouTube, não é banda larga. O dispositivo ele fala, olha, qual a sua temperatura agora? É essa, acabou ali a informação. Então foi criado infraestruturas de conexão de dispositivos de internet das coisas com baixo custo. Então um dispositivo conectado hoje, por exemplo, com uma tecnologia LoRa, custa R$5 por ano, um dispositivo conectado. Ao contrário de, sei lá, R$50 um pacote de dados por mês. Então isso está o quê? Está viabilizando o uso de internet das coisas. E depois que esse dado sobe para uma plataforma, aí é a terceira camada, que é, olha, eu pego o dado, eu gero um gráfico e gero alertas, gero devolutivas e gero conhecimento também, porque você consegue ter uma massa de dados que seria impossível para um humano conseguir analisar. Você fala assim, olha, tem muito dado. Hoje a gente monitora, por exemplo, quantas vezes abriu ou fechou a porta de um conservador de vacina. A gente, de certa forma, está conseguindo também dimensionar a demanda, porque toda vez que abriu, teoricamente, alguma coisa foi consumida. Sim. Então não tem limite, né? E por que a gente está falando tanto de internet das coisas? Porque a gente está falando da escola que vai ensinar robótica, automação, internet das coisas para as crianças através do microbit. O microbit é uma interface, é um microcomputador dedicado para ser programado e ele tem sensores. O Alexandre falou de acelerômetro. Tá acabando, né? Não, a gente já está chegando no finalzinho, mas pode falando que ele vai passando as imagens aí rapidamente, pra gente. Então, o Alexandre falou de acelerômetro. O acelerômetro é um sensor e é um sensor fantástico que ele pode ser colocado para várias aplicações. O Alexandre deu um exemplo. Vou te dar um exemplo prático, fácil de entender. Você está com o notebook aí na sua frente. O notebook ele tem um disco rígido girando ali. E enquanto esse disco está girando, ele não pode ter impactos, não pode bater no notebook, não pode dar soco na mesa, muito menos derrubar o notebook no chão. Então, alguns equipamentos têm um acelerômetro para detectar, caso ele esteja caindo, ele desliga o disco, tá? Então, o acelerômetro identifica, um sensor de movimento que identifica que o equipamento está caindo. No momento que ele identifica que está caindo, ele desliga, a ponto de a hora que bate no chão, já bate desligado. O choque acontece enquanto o equipamento está desligado. Então, olha, uma aplicação fantástica, né? E por que a gente está falando tanto disso? Porque o microbit ele tem um acelerômetro embarcado nele. Então, imagina o que dá para fazer com um equipamento desse na mão de crianças. Olha... eu já vi aqui, né, que a gente acabou não conseguindo falar de tudo. A gente não conseguiu nem mostrar as fotos dos eventos envolvendo crianças que você mandou para mim hoje. E a gente vai ter que marcar para a gente voltar a retomar essa conversa aí depois, né? Inclusive quando a gente já tiver a data de início do curso na Casa dos Engenheiros, tal, a gente faz esse lançamento aqui. Porque você viu que o bate-papo passou 1 hora e a gente nem conseguiu falar tudo. E hoje eu não posso estender, porque é aniversário do Carlão, gente. Carlão, Opa, parabéns! Parabéns, Carlão! É aniversário do Carlão, a família tá esperando ele lá na casa dele. Então, Carlão, parabéns para você. Obrigado pela dedicação aqui com a gente sempre. Ele até me mandou aqui, ó, que a velocidade da internet hoje estava meio prejudicada.
Eu acho que foi isso que a gente acabou caindo lá no Instagram. Tecnologia, né, gente? Tecnologia. Mas, eu acho que a gente tem que retomar essa conversa. Vamos marcar a hora que tiver tudo acertadinho já pra gente, né, lançar. O Carlão mudou a tela aqui também. Aqui pra gente lançar a escola lá na Casa dos Engenheiros, a gente retoma esse bate-papo. Por enquanto, Alexandre, eu quero te agradecer, né, sempre pela disponibilidade. Toda vez que a gente fala, vamos fazer alguma coisa, você está sempre disponível. Obrigada a você também. Como que você chama? Gente, Alexandre e Alessandra. A esposa, né, que tá sempre junto, acho bem bacana. Onde você tá, ela tá junto, né, sempre participando de tudo. Parabéns, viu? É assim que a gente tem que tá. Não posso nem falar da Raquel, né, o Thiago, porque a Raquel é nossa parceiraça, tá sempre junto com a gente também. É audiência garantida, né? E tá sempre também acompanhando tudo. Então, vamos firmar isso, a gente volta a falar sobre o assunto. Thiago, muito obrigado por ter vindo. A gente encerra por hoje, mas a gente conversa mais daqui a uns dias. Vamos, com certeza. Com certeza. Grande abraço. E obrigado para você que ficou assistindo aí com a gente, né? A gente teve aí algumas quedinhas, alguns probleminhas hoje por causa da conexão da internet. Tecnologia, né, gente? Tecnologia. Mas, enfim, a gente fica por aqui e na semana que vem tem mais podcast para você. Então, super beijo por enquanto e a gente se encontra. Aniversário.